Meus pais riram. Você nunca vai ser tão bom quanto seu irmão. Eu me levantei e disse. Então mandei ele pagar todas as contas. Eu não vou mandar dinheiro nenhum daqui pra frente. Minha mãe ficou chocada. Dinheiro? Que dinheiro? Nós nunca recebemos um único dólar de você. Meu nome é Max. Tenho 28 anos, sou o filho mais velho, o estável, aquele que guarda pilhas extras e dinheiro de emergência em um saquinho de zíper. Pago meu aluguel em dia. Chego cedo. Levo cadeiras dobráveis para os churrascos de família porque sempre faltam. Se perguntarem aos meus pais para me descreverem uma palavra, eles diriam responsável. Se pedirem uma segunda palavra, diriam calado. Meu irmão mais novo, Cole, é o oposto. É a estrela do time de futebol, o cara com um sorriso que faz os garçons oferecerem sobremesas de graça. É o orgulho dos meus pais, aquele de quem eles adoram se gabar. Toda atualização familiar vira um desfile de feitos do Cole, emprego novo, carro novo, um amigo corretor de imóveis que conhece alguém importante. Eles falam como se fosse um feitiço, uma prova de que nossa família vai bem só porque o Cole está brilhando. Eu costumava brincar dizendo que era a música de fundo enquanto o Cole era o vocalista principal. Só que a piada deixou de ser engraçada por volta dos meus 22 anos, quando eu fazia turnos duplos e ainda aparecia para consertar o Wi-Fi ou trocar as lâmpadas na casa dos meus pais porque as costas do meu pai doíam e minha mãe não deveria subir em escadas. Eles nunca perguntavam como eu estava. Só perguntavam o que eu podia fazer. 2 meses atrás, estávamos na mesa de jantar dos meus pais para o aniversário da minha mãe. A casa cheirava a limpador de limão e frango assado. Meu pai vestia a melhor polo. Minha tia Rita não parava de rearrumar as flores como se isso deixasse a sala mais elegante. Eu levei um bolo de cenoura da padaria. Minha mãe gosta daquele com cobertura grossa de cream cheese. Cole entrou atrasado, sem sobremesa, sem cartão, apenas com um sorriso e uma história sobre quase ter conhecido alguém de uma startup. Todos riram como se ele tivesse acabado de ganhar um prêmio. Sentamos à mesa. Mamãe abriu os presentes. Um cachecol da tia Rita. Uma vela da esposa do colega de trabalho do papai. Cole entregou uma caixinha. Brincos. Prata de verdade, disse, piscando. Não disse quem pagou. Mamãe suspirou como se tivesse recebido a lua. Não sei por que esperei um obrigada pelo bolo. Essa é culpa minha. Então papai encheu a taça de vinho de novo, olhou para mim e soltou. Você sabe, Max, nunca vai ser tão bom quanto seu irmão. Ele riu, como se fosse uma piada inofensiva. Mamãe riu também. A mesa inteira acompanhou. Cole foi quem riu mais alto. Eu ouvi aquilo como uma sentença, não como uma piada. Coloquei o garfo de lado. Meu rosto ardia por dentro. Na minha cabeça, contei, 11 meses cobrindo a conta de luz no ano passado, quando as horas de trabalho do papai foram cortadas. 31 abastecimentos depois que o carro da mamãe só precisava de uma ajudinha. 22 transferências com a etiqueta mercado porque a geladeira estava vazia. E seu irmão está entre um pagamento e outro. Contei como se fossem respirações. Ah, não seja tão sensível, querido, disse tia Rita, me observando. Eu não estava chorando. Estava atônito. No silêncio que ficou, mamãe acrescentou num tom leve. A gente só quer que você seja mais ambicioso, só isso. Peguei o copo d'água. Ele tremia um pouco na minha mão. Me obriguei a engolir seco. Sorrir. Fazer uma piada. Manter a paz, porque é isso que eu sempre faço. Mas então tia Rita virou-se para o Cole e disse. Você é mesmo o homem da família. Mamãe assentiu. Um risinho veio do lado do papai. É dele que a gente pode depender. Não sei porque foi exatamente essa frase que me atravessou, mas foi. A palavra depender caiu pesada. Acertou bem na parte de mim que guarda planilhas de vencimentos, transferências bancárias e recibos. A parte de mim que decora números de conta, senhas de Wi-Fi e até o modelo exato do filtro da geladeira. Eu não disse uma palavra. Ajudei a tirar os pratos da mesa, guardar as sobras, limpar o balcão. Quando peguei minha jaqueta, mamãe me abraçou sem olhar no meu rosto e sussurrou.
Tenta não sentir inveja do seu irmão. Na saída, Cole bateu no meu ombro. Não leva pro lado pessoal, cara. Lá fora, a luz da varanda piscava. Fiquei parado embaixo dela, com as chaves na mão, ouvindo as risadas deles pela janela. Pensei na notificação do Zelle daquela manhã, $220 enviados para a mamãe mercado. Eu tinha mandado sem pensar, como sempre fazia. Meu celular vibrou, uma mensagem da mamãe. Amamos você. Traz papel toalha da próxima vez. Acabou. Sem emoji de coração. Sem obrigada. Só uma lista. Dirigi para casa em silêncio. Coloquei a caixa do bolo de cenoura na minha geladeira, mesmo pela metade. Sentei no sofá e fiquei encarando a pasta de recibos no meu e-mail, que venho montando há anos como um hobby estranho. Pequenos vistos verdes, $80, $115, $400, $900. Tudo se embaralhou diante dos meus olhos. Na manhã seguinte, papai ligou e deixou um recado de voz que eu não atendi. Ei, garoto, não seja dramático. Piadas de família. Ouvi 2 vezes. Depois abri meu aplicativo do banco e fiquei rolando. Naquela noite, percebi que a piada era comigo. E bem no meio dessa constatação, enquanto conferia a data de uma transferência marcada como contas de luz, a tela iluminou com uma notificação do grupo de família. Jantar domingo, 18 horas. Não esquece, mamãe escreveu. Fiquei olhando para aquelas palavras por muito tempo e senti algo dentro de mim se inclinar. Tudo começou quando eu tinha 21 anos e achava que ajudar era o que bons filhos faziam. Papai ligou em janeiro, depois de uma nevasca. A conta de energia veio meio alta este mês. Consegue emprestar $120? Te pago de volta na sexta. Ele não me pagou na sexta. Nem nunca pagou. Mas pediu de novo em fevereiro. Estamos apertados com a gasolina. Só até o pagamento cair. Depois, em março, mercado. Sua mãe tá tentando esticar. Na época, eu trabalhava em um suporte técnico, ganhando $17,50 por hora. Morava em um estúdio com uma mesa bamba e um sofá que achei no Facebook Marketplace. Eu não tinha muito, mas conseguia separar $50 aqui, $75 ali. Dava uma sensação boa de ser útil. Eu dizia a mim mesmo que estava construindo confiança. Aos 24, já não era mais quebra o galho pra gente. Virou rotina. Todo dia 1º do mês, $300 marcados como contas de luz. Todo terceiro domingo, $80 de gasolina. Quartas-feiras aleatórias, de $40 a $100 para mercado. Isso dava, em média, $650 por mês durante quase 4 anos. Alguns meses até mais. Quando o carro deles precisou de pneus novos, foram $480. Quando o aquecedor quebrou, meu cartão entrou com um depósito de $250 que, de alguma forma, virou $250 mais $250 mais. A gente acerta depois. Também tinham as emergências do Cole que quase nunca eram emergências. Ele precisava de $200 para se inscrever numa prova de certificação. O senhorio estava sendo chato. Pode cobrir metade do aluguel este mês? Ele tinha tido um mês fraco com Freelas. O Cole sempre tinha uma história. Eu sempre fazia uma transferência. Nunca falamos sobre me pagar de volta. Era algo implícito. Como tudo na minha família, ajuda, gratidão, dívida. Nada era escrito, mas tudo ficava registrado no meu aplicativo. Uma vez, tentei impor limites. Disse para a mamãe que não poderia mandar dinheiro até repor minha poupança. Ela suspirou. A gente morre antes de te pedir de novo. Essa promessa durou 2 semanas. Depois ela me mandou uma lista de compras e um coraçãozinho. Eu enviei $100. Enviei porque sabia como é ter uma geladeira vazia. E porque ela sempre dizia só dessa vez com aquela voz preocupada que abre sua carteira. Não era só dinheiro, era tempo também. Eu consertei o Wi-Fi deles, instalei um termostato, troquei uma torneira do banheiro depois de assistir a 3 vídeos no YouTube. Levei o Cole em entrevistas.
Editei o currículo dele. Até deixei que usasse meu endereço quando não queria ficar mudando o endereço de correspondência. Pacotes começaram a chegar no meu nome, mas com o dele no destinatário: tênis, um drone, um headset gamer, enquanto a mamãe me mandava fotos da despensa vazia. Sempre que eu mencionava estar cansado, papai fazia piadas. Isso é vida adulta, garoto. Sempre que eu falava sobre justiça, tia Rita dizia: família não é contabilidade. Exceto que, na nossa casa, a contabilidade morava no meu bolso. O favoritismo não era nada sutil. Se o Cole aparecia uma vez com comida pronta, mamãe o chamava de generoso por uma semana. Se eu pagava 2 meses da conta de luz deles, ela dizia: estamos todos fazendo a nossa parte. No Dia dos Pais, eu reservei um jantar para nós 4 e paguei a conta. Você não devia ter feito isso, disse papai e logo em seguida virou para o Cole para perguntar sobre os grandes planos dele em uma empresa onde ele nem sequer tinha emprego ainda. A pior parte era como eles reescreviam as coisas em tempo real. No Dia de Ação de Graças do ano passado, tia Rita perguntou quem tinha ajudado com o aquecedor de água. Mamãe sorriu para o Cole. Nosso menino fez uns telefonemas. Eu olhei meu aplicativo do banco embaixo da mesa e vi: depósito para encanador, $250. Fiquei em silêncio. Era mais fácil calar do que ser chamado de dramático. Enquanto isso, minha própria vida era só pequena. Eu não estava em crise, mas sempre tinha uma conta que eu empurrava para a semana seguinte. Um jantar com amigos que eu pulava porque tinha mandado $200 às 3 da tarde para o seguro urgente do carro deles. Minha poupança empacou. Quando meus colegas planejavam uma viagem de fim de semana, eu fingia que já tinha outros planos. Não tinha. Eu só tinha uma planilha. Antes eu pensava que eles não sabiam, que talvez os detalhes estivessem confusos na cabeça deles. Mas sabiam. Sabiam porque mamãe dizia coisas como: você é tão confiável. E logo completava com: já que você é tão bom com dinheiro, seu pai vai ligar no dia do pagamento só para dar uma checada. O Cole mandava mensagem: você é um salvador, cara. Te pago quando minha comissão cair. A comissão nunca caiu. Mas tênis novos, esses chegaram. 3 momentos ficaram marcados. Primeiro, o Natal em que dei para mamãe um cobertor pesado e ela me abraçou como se eu tivesse entregue uma toalha de academia. O Cole deu um voucher de spa que conseguiu de graça com um amigo, e ela chorou. No fim da noite, encontrei um post-it no balcão. Max, pode me mandar $150 no Venmo? Estamos apertados com o aluguel. Segundo, quando meu carro precisou trocar os freios. Eu tive que escolher entre pagar o mecânico ou mandar $220 para meus pais pela conta de luz atrasada e urgente. Paguei a deles. 3 semanas depois, mamãe postou uma foto em um restaurante no Facebook, noite de encontro, mais que merecida. Eu desço nas taças de vinho até os pixels quebrarem. Terceiro, a noite do cheiro de limpador de limão. As risadas do você nunca vai ser tão bom. A palavra depender como um tijolo no meu peito. Naquela noite, depois da notificação no grupo de família pedindo papel toalha, rolei a tela até a primeira transferência que eu tinha feito. 14 de janeiro de 2019. $120. A nota dizia: só até sexta. Eu somei tudo. Cheguei a $28.940 antes de parar. Não contei recibos em dinheiro, abastecimentos ou o conserto do ar-condicionado que coloquei no cartão para acumular pontos que nunca usei. $28.940 é um carro novo, uma entrada numa casa ou uma reserva grande o bastante para dormir tranquilo sem acordar às 3 da manhã em pânico. Pensei em imprimir a lista. Pensei em ampliar os prints das transferências. Não fiz. Fiz um chá. Fiquei sentado no silêncio. Tentei dar nome ao que eu sentia. Não era raiva. Era exaustão. O som de um poço seco. Quando a caixa postal do papai chegou na manhã seguinte, piadas de família, percebi que não era piada nenhuma. Era um sistema. Eles eram os contadores de histórias, e eu era a linha de suprimento. E como os sistemas continuam rodando até alguém puxar o plug, a próxima mensagem chegou no horário de sempre. Cole, ei, tá por aí?
Estou $400 curto no aluguel deste mês. Ia pedir para mamãe e papai, mas eles estão apertados. Te pago quando puder. Você é o melhor. Ele ainda colocou um emoji de bíceps. Fiquei encarando a tela por muito tempo. Digitei, deixa eu pensar. Apaguei. 2 dias depois, mamãe mandou mensagem: precisamos de você domingo. Seu pai viu as contas e não tá bonito. Traz seu talão de cheques. Emoticon sorrindo. Traz seu talão de cheques. Tirei print. Não respondi. Tirei um dia de folga no trabalho e abri um documento em branco. No topo escrevi: transferências. Passei 2 horas listando datas e valores. Imprimi. 9 páginas. Coloquei tudo no fichário barato da loja de $1. Eu não sabia se ia usar, mas sabia que estava cansado de fingir que isso era ar. O domingo chegou com aquele calor pesado de pré-trovoada. Estacionei 2 casas antes e levei uma sacola de mercado porque aparecer de mãos abanando é perder a discussão antes de começar. Dentro, papel toalha. Toquei a campainha. Papai abriu a porta como um diretor de escola. Mamãe estava à mesa com uma calculadora e uma pilha de envelopes. Collie encostado no balcão, rolando o celular. Por fim, mamãe disse animada. Estávamos justamente falando sobre o nosso plano. Ótimo, respondi, colocando a sacola no chão. Papai bateu na calculadora. Fizemos as contas. Com juros e inflação, precisamos de uma abordagem familiar. Estamos pensando em cada um contribuir todo mês até as coisas estabilizarem. Cada um, repetiu Collie, sem levantar os olhos. Eu tirei o fichário e coloquei sobre a mesa. Antes de falarmos de um plano, podemos falar sobre os últimos 4 anos? Mamãe piscou. O que é isso? Recibos? Dinheiro que enviei para contas de luz, mercado, conserto de carro, aluguel, tudo. Talvez tenha até deixado passar alguns. A boca do papai se fechou em linha dura. Max, não é hora de bancar o contador. É exatamente a hora. Mamãe pegou o fichário, folheou algumas páginas e franziu o senho. Que dinheiro! Nunca recebemos um único dólar seu. A sala ficou em silêncio. Não o silêncio da reflexão, mas o silêncio pesado do gaslighting caindo como neblina. Eu não aumentei a voz. Empurrei meu celular pela mesa. Abre meu aplicativo do banco. As transferências estão lá. Notas, datas. Se quiser, posso imprimir os extratos. Meu pai afastou o celular como se queimasse. Isso é desrespeitoso. O que é desrespeitoso é reescrever minha vida enquanto pedem meu talão de cheques. Eu disse. Eu pago as contas desde 2019. Posso listar uma por uma, mas vocês sabem ler. Collie finalmente ergueu os olhos. Cara, por que você tá deixando isso estranho? É família. Exatamente. Respondi. Família não nega a realidade quando é pega. Família diz, obrigado. Os olhos da minha mãe brilharam de raiva. Depois de tudo que fizemos por você, esse disco de maiores sucessos, e agora você joga dinheiro na nossa cara? Não estou jogando. Estou reconhecendo. Respirei fundo. Minhas mãos estavam firmes. Vocês dependeram de mim por anos. Me chamaram de confiável, mas riam de eu ser quieto enquanto me entregavam a conta. Hoje, eu não vou ficar quieto. Meu pai se inclinou à frente. Então o que você quer? Um desfile. Uma medalha. Quero limites. Disse. Sem mais transferências mensais, sem mais Pix de emergência. Se precisarem de ajuda, pedem antes e aceitam um não como resposta. Collie bufou. Então manda ele pagar todas as contas. Falei, olhando para meu pai. Se eu nunca fui tão bom quanto meu irmão, que o filho de ouro seja a rede de segurança. Minha mãe se levantou. Como você ousa colocar irmão contra irmão? Não sou eu. Respondi, calmo. Foram vocês, há muito tempo. O ar parecia pesado, mas meus batimentos não.
Eram lentos, regulares, como um metrônomo. Achei que fosse tremer. Não tremi. Isso não é vingança. Acrescentei, num tom baixo. É encerramento. A mandíbula do meu pai se contraiu. Então você vai nos cortar. Vou acabar com um sistema que está me drenando. Respondi. Eu não sou o banco de vocês. Eu sou seu filho. Minha mãe encarou o fichário como se ele fosse morder. Nunca pedimos isso. Você exagerou. Aquilo foram presentes. Você nos ama. Eu amo. Falei. E amar vocês não pode significar me destruir financeiramente ou emocionalmente. Collie deu uma risada seca. Tanto faz, cara. Peguei o fichário, empurrei o pacote de papel toalha pelo balcão e fui em direção à porta. Max, minha mãe chamou. Não vá embora. Você não pode simplesmente. Eu posso. Disse, com a mão na maçaneta. E vou. Saí para o calor. A porta se fechou atrás de mim como um ponto final. Meu celular começou a vibrar antes que eu chegasse ao carro. 12 chamadas perdidas. Depois 18. Quando estacionei no prédio, eram 31. Coloquei o celular virado para baixo no balcão e fiz macarrão. Comi de pé, encarando o fichário como se fosse radioativo. Quando finalmente olhei o celular, tinha 47 mensagens não lidas. Minha mãe, você está confuso. Volte e vamos conversar. Meu pai, você nos deve o respeito de uma conversa. Tia Rita, dinheiro não é tudo, querido. Collie, você acha mesmo que isso faz de você o herói? Não respondi naquela noite. Desativei as notificações, lavei a pia e fui dormir às 21h30, como o rebelde mais entediante do mundo. Dormi 8 horas inteiras pela primeira vez em meses. Na segunda-feira, a máquina de narrativas começou. Um primo mandou mensagem: ouvi dizer que você explodiu no jantar. Tá bem? Minha avó deixou uma caixa de voz com 2 minutos inteiros de suspiros. Meu pai escreveu no grupo sobre ingratidão e esquecer de onde veio. Minha mãe postou no Facebook sobre os filhos de hoje em dia, com emoji de mãos em oração. Eu esperava raiva. O que me surpreendeu foi a história revisada aparecer imediatamente, como um programa ao vivo com um roteiro errado. As mensagens mudaram de nunca recebemos dinheiro para nunca pedimos dinheiro para foram presentes para você nunca disse que era difícil. Tirei prints de cada versão não para mandar, mas para me impedir de duvidar da minha própria memória depois. No trabalho, fiz backup do fichário em PDF. E então fiz algo pequeno que pareceu imenso. Abri o aplicativo do banco e cancelei 3 transferências recorrentes: luz, combustível, mercado. O app perguntou: você tem certeza? Eu apertei sim. Meu peito pareceu ao mesmo tempo vazio e leve. As ligações continuaram. Minha mãe alternava entre soluçar e soar como atendente de call center. Podemos começar do zero, dizia em um recado. Vamos só concordar com um valor. Talvez $300 por mês. Meu pai tentou lógica: somos uma unidade. Cada um faz sua parte. Collie me mandou um pedido de Venmo de $400 com a nota aluguel. Da última vez eu recusei. Ele mandou um ponto de interrogação. Não respondi. No meio da semana, tia Rita me convidou para um café. Não é uma emboscada, eu prometo. Era uma emboscada. Ela me recebeu com um abraço que cheirava a talco e depois começou um discurso. Tenho quase certeza de que ensaiou no carro. Vamos não queimar pontes por causa de um mal-entendido. Que mal-entendido? Perguntei. Ela sorriu. O tipo de sorriso que as pessoas dão quando acham que você tem 5 anos. Você envergonhou seus pais. Eles se sentiram atacados. Eles se sentiram atacados pela matemática. Respondi. Ela suspirou. Você conhece sua mãe? Ela se preocupa. Ela disse que você não contou que estava anotando tudo. Então gratidão só vale se eu não guardar recibo? Perguntei. Entendi. Ela piscou, confusa. Você está sendo cruel. Estou sendo preciso.
Paguei meu próprio café e fui embora antes que ela transformasse precisão em crueldade. Na sexta-feira, o tom mudou. O grupo de família apitou, reunião no domingo. Digitei não vou estar lá e enviei antes que o medo pudesse meditar. Minha mãe respondeu na hora. Agora você acha que é melhor do que a gente? Meu pai completou. Não se esqueça de quem te criou. Collie mandou. Sempre foi ciumento, mano. Triste. Silenciei o grupo. Fiz uma lista de compras só com o que eu queria. Frutas vermelhas, macarrão, salmão, um tipo de iogurte que eu normalmente deixava de lado porque não é necessário. Comprei. Comi de colher cheia, do tamanho dos meus limites. Pequenas mudanças práticas vieram depois. Programei uma transferência automática para minha poupança, nos mesmos dias e valores que eu costumava mandar para eles. Ver $300 caindo na minha conta no primeiro dia do mês foi como destrancar uma janela. Marquei a consulta no dentista que vinha adiando. Liguei para uma terapeuta e disse: preciso de ajuda para separar culpa de responsabilidade. Ela respondeu: esse é um trabalho que faço muito à noite. A tentação de explicar zumbi em mim como mosquito mandar uma mensagem calma, com prints, listas numeradas e frases em primeira pessoa. Mas não mandei. Explicar para quem se recusa a ouvir é arte performática. Eu não tinha energia. Ainda assim, doeu. O vazio me surpreendeu. Senti falta da versão da família que eu tentava construir com meu dinheiro e meu silêncio. Havia boas lembranças costuradas ali, a canja da minha mãe quando eu ficava doente, meu pai me ensinando a trocar pneu, eu e Collie rindo de memes idiotas. É mais fácil continuar pagando um imposto quando você chama isso de amor. 2 semanas depois, as ligações diminuíram. A culpa não, mas ficou mais baixa. Então a versão deles foi para o público. Um vizinho me mandou o print de um post da minha mãe. Criar filhos é difícil quando eles esquecem dos seus sacrifícios. Algumas pessoas acham que tudo é sobre dinheiro. Os comentários choveram. Força. Rezando. Essa geração de hoje. Collie postou nos stories do Instagram o tênis novo com a legenda, self-made. Quase ri. Voltei a correr. Não por drama meu corpo precisava descarregar a tensão. 3 quilômetros, depois 4. Ouvi um podcast sobre limites. O apresentador dizia: diga não sem parágrafo. Pratiquei no espelho. Não. Soava como um idioma secreto. No terceiro domingo, o dia em que eu costumava mandar dinheiro para a gasolina, passei de carro em frente à casa dos meus pais. Velho hábito. Estacionei a uma rua de distância e fiquei parado, como um fantasma. Pela janela, vi os 3 ao redor da mesa. Minha cadeira estava vazia. Senti perda e alívio trançados juntos. Acho que isso é o luto. No dia seguinte, um número desconhecido ligou. Era a esposa do colega de trabalho do meu pai, a mesma que tinha dado a vela para minha mãe. Seus pais estão sob muita pressão, ela começou. Você poderia. Não, eu disse. Silêncio. Você nem deixou eu terminar. Não precisava, respondi. Não foi grosseria. Foi uma frase completa. Desliguei e me senti bem. Uma semana depois, recebi um e-mail de uma empresa de cobrança, endereçado aos meus pais, mas enviado para mim porque meu endereço ainda constava em algum formulário antigo. Pagamento em atraso, $312. 1 ano atrás, eu teria pago em silêncio. Dessa vez, encaminhei para minha mãe e meu pai com o assunto: essa conta é de vocês, não minha. Mamãe respondeu: por que você está sendo cruel? Escrevi e apaguei 20 versões de não estou. Fechei o laptop. Saí para correr. Quando voltei, havia mais um e-mail na caixa de entrada. Não dos meus pais. De Collie. Assunto: fala sério, mano. Todo mundo sabe que você gosta de jogar isso na nossa cara. Sempre quis ser o herói. Parabéns, você venceu. Fiquei olhando para a tela e senti a raiva finalmente aparecer. Não barulhenta, mas cortante. Respondi com uma frase só. Eu só queria ser filho.
Ele não respondeu. Naquela noite, estabeleci uma nova regra que parece boba escrita. Não vou abrir o aplicativo do banco depois das 21 horas. Não há nada lá que possa consertar minha família às 21h01. Deixei o celular do outro lado do quarto. Dormi. Hoje, eu sei disso. Posso amar minha família e ainda assim recusar financiar a negação deles. Posso ser confiável sem ser capacho. Posso dizer não sem acrescentar um parágrafo para deixar todo mundo confortável. Eu não devo a ninguém o meu cansaço. Eu não devo a ninguém as minhas economias. Eu não devo a ninguém a versão de mim que torna a vida deles mais fácil às custas da minha. Não vou mandar dinheiro nunca mais. Não é porque estou com raiva, embora às vezes esteja. Não é porque quero que eles sofram. Não quero. Mas porque cansei de fingir que isso é normal. Se pedirem ajuda de boa fé, de forma clara, específica e com respeito, eu vou decidir caso a caso. Se tentarem me culpar, reescrever a história ou transformar meus limites no problema, a resposta é simples: não. A pasta está no meu armário. Não olho para ela com frequência. Não é um troféu. É um registro, um lembrete de que não estou louco. Quando a dúvida aparece, abro uma página, leio algumas linhas e fecho de novo. Não preciso continuar somando. A matemática já cumpriu seu papel. Mamãe e papai ainda mandam mensagens às vezes. Enviam fotos do cachorro. Não agradecem pelos anos em que ajudei. Talvez nunca agradeçam. Essa é a história deles. A minha é diferente agora. Ela começa com meu nome é Max, mas não termina com responsável. Termina com autorrespeito. Estou construindo uma nova rotina. Domingos de manhã são para corridas e panquecas. O primeiro dia do mês é para transferir dinheiro para minha própria poupança. O terceiro domingo é para ligar para um amigo e marcar planos que eu não cancelo. A pasta permanece fechada. Se eu tivesse que resumir em uma frase a frase que gostaria que alguém tivesse me dito aos 21 anos seria esta: isso não é sobre vingança. É sobre encerramento. E aqui está minha promessa final para mim mesmo. Simples e sólida. Não vou deixar que ninguém transforme meu amor em uma conta.